Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui então nós vamos abordar o tópico específico de filtros. A gente vai falar um pouquinho de filtros e mais especificamente nesta aula de filtros passivos. Tá? Então, o que por definição a gente pode dizer assim sobre filtros? Né? Filtro é um circuito que apresenta um comportamento típico em função da frequência e do sinal a ele aplicado. A função, a ideia do filtro, né, é permitir que a passagem de sinais com certas frequências, né, enquanto suprime sinais de outras frequências. O que significa esse suprimir sinais de outras frequências? Que ele vai atenuar, causar aquela atenuação do sinal para uma faixa de frequências indesejadas que a gente quer. A finalidade desse filtro é eliminar essas frequências, atenuar esses sinais. Né? Eliminar completamente, às vezes, não é possível, né, nos filtros passivos, mas ele vai tender a atenuar a amplitude desse sinal. Né? Para frequências então extremas, ele vai atenuar tanto que elas vão ter amplitudes muito irrelevantes comparadas com o restante do sinal, com as outras frequências desejadas. Os filtros eles são basicamente compostos por impedâncias interligadas, então em redes, né, circuitos interligados, impedâncias com resistores, capacitores e indutâncias. O comportamento desses circuitos depende do valor dessas resistências, capacitâncias e indutâncias envolvidas e da maneira como elas são ligadas. Né? Se elas estão ligadas em série, em paralelo, como é que esses elementos estão interligados. Então a gente vai ver que os filtros eles podem ser construídos. A gente já analisou a resposta em frequência, né, do circuito RC, do RL, numa topologia e de um exemplo de um RLC também, e o comportamento deles em frequência, então eles apresentaram o comportamento de filtros. Né? Mas agora a gente vai ver que dependendo como a gente conectar esses elementos, né, a forma de conexão e aonde que a gente está pegando a tensão de saída, né, do nosso filtro, então o comportamento deles vai ser diferente em relação à resposta em frequência. Tá? A gente vai ver sobre isso aí. Sobre os tipos de filtro, a gente pode dividir eles a classificação em tecnologia, basicamente três tipos que a gente pode chamar. Os filtros passivos eles são construídos apenas com elementos passivos de circuito, ou seja, resistores, capacitores e indutores. Esses três elementos passivos, né, o resistor, o capacitor e o indutor, eles combinados de algumas formas, né, algumas formas de ligação, eles vão atuar como filtros. E a estes filtros, então, a gente chama os filtros passivos, porque eles não têm nenhum comportamento, eles não têm nenhum. Uma vez que o capacitor, o indutor e o resistor foram conectados no circuito, eles não vão ter nenhuma alteração vai mudar apenas o comportamento, a resposta em frequência, mas eles não vão atuar, né, ativamente no circuito, eles não são controlados por nenhum sinal que vai ligar ou desligar esses elementos. Né? Então eles são considerados porque eles apenas reagem ao sinal de entrada, né? E eles não fazem mais nenhuma outra ação. São elementos passivos que apenas estão absorvendo a potência ali dos sinais de entrada. Os filtros ativos eles já utilizam esses elementos passivos também, resistor, indutor e capacitor, para sintonizar as frequências de corte desejadas, né, nos filtros ativos, mas eles utilizam também algum elemento amplificador, como um transistor, um amplificador operacional, um elemento que ele é controlado, ele tem uma outra fonte de energia externa, ele tem uma fonte de potência ligada ao amplificador operacional, ligada ao transistor, por exemplo. Então eles alteram ativamente a potência do circuito. Né? Então eles fornecem, por exemplo, filtros aí que fazem amplificação de sinais. Né? E esses filtros ativos nós não vamos abordar nesse tópico, não é o objetivo da nossa disciplina, né? De circuitos 3. Né? Os filtros ativos eles são abordados em dispositivos eletrônicos 2. Né? E a gente tem ainda uma terceira categoria, que seriam os filtros digitais. Os filtros digitais, então, eles não são implementados fisicamente através de hardware, mas eles podem ser implementados através de programação de um sistema microprocessado. Por exemplo, lá num microcontrolador, num FPGA, a gente pode fazer na programação, né, quando o sinal ele é digitalizado, né, o sinal de entrada ele é digitalizado, então a gente pode criar através de programação do software, né, então uma filtragem que ele vai eliminar certas frequências, vai ter uma certa resposta conforme a programação. Então a gente diz aí que a gente implementa um filtro digitalmente, né, mas ele não é implementado, ele não está construído fisicamente lá no circuito, no hardware. Né. Quanto aos tipos, quanto às funções, então a gente tem a classificação basicamente de 4 tipos de filtros. O passa-baixa, né, que ele vai deixar passar
frequências abaixo de um limite, que a gente dá o nome de frequência de corte. O passa alta, que ele permite passagem de altas frequências com baixa atenuação. A gente já viu esses comportamentos na análise de resposta em frequência que a gente fez. E outros dois filtros que a gente não viu, a gente vai ver como é que eles funcionam. O passa-faixa, também chamado de passa-banda, e o rejeita-faixa, também pode ser chamado de rejeita-banda. Esses dois filtros, aí, o passa-faixa e o rejeita-faixa, eles têm comportamentos opostos, né, análogos. O passa-faixa é quando a gente deseja que o sinal de saída ele tenha apenas uma frequência, uma banda, a gente fala uma banda, né, um espectro, de frequências desejadas. Por exemplo, um sintonizador de rádio, de televisão, de celular, ele utiliza um filtro passa-faixa, porque ele vai tentar concentrar, a antena está captando todos os sinais que tem no ambiente, no ar, por exemplo, de um rádio, né? Tem um monte de sinais aí de frequências distintas propagando-se no ar, e ele quer pegar exatamente uma frequência, seja um rádio de comunicação, seja um rádio de uma emissora de rádio, enfim, né? Então, para sintonizar essa frequência, ele vai ajustar um filtro passa-faixa que ele vai deixar amplificar até o sinal, né? É um filtro ativo, mas ele não vai atenuar, se for um filtro passivo, aquela faixa específica, e toda a outra faixa, tanto abaixo daquele limite, frequências mais baixas e frequências mais altas, ele vai atenuar, né? Então ele vai deixar passar, chegar na saída do circuito apenas uma faixa restrita. O rejeita-faixa é o oposto. Quando a gente quer eliminar uma faixa específica do nosso espectro de sinal, então, por exemplo, às vezes algum sistema aí de comunicação, ele tem numa região, ele tem uma frequência que tem um ruído natural, um ruído regional que é causado por às vezes uma subestação, uma usina hidrelétrica, uma rede, uma subestação, ele gera numa certa frequência, ele gera um ruído, né? Por exemplo, lá nos 60 Hz, perto de uma subestação, vai ter um ruído que é o ruído do próprio sinal do sistema elétrico de potência, né? E vamos dizer que existe algum circuito lá que está trabalhando com outras frequências, e esse ruído, porque ele está próximo de uma subestação de alta potência, ele tem uma amplitude muito significativa no sinal. E a gente quer eliminar então essa interferência. Então a gente pode construir lá um rejeita-faixa centrado na faixa de 60 Hz, por exemplo, né, supondo. Então ele vai eliminar exatamente naquela banda, com o centro em 60 Hz, ele vai causar uma atenuação. Todo o resto do espectro ele deixa passar com uma atenuação baixa, né? Esse é o comportamento aí do rejeita-faixa, que a gente vai ver mais para frente, um pouquinho mais em detalhes. Tá? Nessa primeira parte aqui, eu vou dividir em duas partes esse tópico aqui, a apresentação. A gente vai tratar dos passa-baixa e do passa-alta. A gente vai ver que existem duas topologias possíveis que a gente vai analisar, né? De filtros aí de primeira ordem, que a gente chama, apenas com um capacitor ou indutor e um resistor, né? Mas para o passa-baixa, a gente já analisou uma topologia que era o RC. Mas a gente vai ver agora que tem uma forma de construir um RL que também se comporta como passa-baixa. E o passa-alta, a gente vai ver que também tem duas topologias, uma com o indutor e outra com o capacitor. Tá? Com o capacitor, a gente já, com o indutor, né, o RL com o indutor, na forma passa-alta, a gente já analisou, mas a gente vai revisitar aqui. Tá? E depois, na segunda parte, a gente vai falar dos filtros passa-faixa e rejeita-faixa. Então, primeiro, o filtro passa-baixa. Ele permite a passagem de sinais de tensão e corrente somente em frequências abaixo de um certo limite, né? Atenuando sinais cujas frequências ultrapassarem esse valor. Esse valor limite a gente chama de frequência de corte. A gente pode identificar chamar de um ômega C, de frequência de corte, em radianos por segundo, né? Ou ômega zero, como a gente chamou na análise de resposta em frequência que a gente fez anteriormente, né? Essa é a frequência de corte do filtro. E a gente já viu que, por definição, aonde que acontece, qual que é a frequência de corte? Aonde a atenuação do sinal de saída chega a 70,7%, a amplitude do sinal de saída chega a 70,7% da amplitude do sinal de entrada, o que equivale, convertido para decibéis, a uma atenuação de menos 3 dB, certo? Essa é, por definição, a frequência de corte de um filtro passa baixa, e do passa alta também vai ser, né? Vai seguir essa definição. Tá?
O comportamento ideal, né, o filtro ideal, né, o comportamento que seria desejado, né, idealmente, apenas em modelo que ele é obtido, é representado nesse gráfico. Então a gente tem aqui no eixo horizontal representado a frequência em radianos por segundo, né, a frequência ômega, e aqui o eixo vertical está representando o ganho em tensão, tá? GV, a gente vai se referir aqui como ganho de tensão, ok? Quando a gente tem o ganho de tensão unitário, para baixo da frequência de corte ômega C, então ele está deixando passar os sinais lá na saída do circuito, ele está chegando com atenuação igual a 1, né? Ele não está atenuando o sinal de saída. Esse aqui é apenas o modelo ideal, né? A gente não tem um circuito físico real que funcione dessa forma. Isso aqui é só a representação e como seria o filtro ideal. Acima da frequência de corte ômega C, ele vai atenuar, a atenuação é zero, o ganho é zero, né? Então ele vai atenuar totalmente o sinal de saída para frequências, desde a frequência de corte até frequências infinitamente grandes, né? O comportamento real, a gente já viu que é diferente, tá? Como uma topologia, então, uma combinação de circuitos com elementos passivos, resistor, indutor e capacitor, que a gente pode obter, tá? É nessa forma. O circuito passa baixa RL. Tá? A gente tinha analisado, como falei anteriormente, o circuito RL, só que se vocês voltarem lá na análise que a gente fez, a posição aqui do indutor ele estava na posição do resistor e o resistor lá na posição do indutor, né? Então aqui eles trocaram de posição, esses dois elementos. E a tensão de saída no circuito que a gente analisou era a tensão sobre o indutor. E lá ele se comportava como um passa alta. Aqui, então nessa forma, esse circuito RL ele vai se comportar como um passa baixa. Como é que a gente pode pensar ou analisar esse circuito aqui? Tá? A gente tem duas impedâncias. Quando a gente tem um sinal de entrada aqui, dado entre os terminais V positivo e V negativo, né? Aqui a gente está considerando a tensão de entrada, o sinal que está entrando nesse circuito, tá? E ele tem uma certa frequência, é um sinal senoidal ou cossenoidal, né? Então ele é dado por uma frequência J ômega. E o sinal de saída, a gente está considerando nesses terminais, Vs positivo e Vs negativo, é a tensão sobre o resistor, tá? Então a gente tem aqui duas impedâncias em frequência, né? Como é que é a impedância do indutor? A impedância do indutor ela é dada por XL é igual a impedância do indutor é XL igual a ômega vezes a indutância L, certo? Se a frequência ela aumenta, o que acontece com a reatância XL? A reatância XL aumenta também. Então, qual é que é a impedância do indutor? A impedância do indutor ela é dada por, posso chamar que a impedância é igual a J vezes XL, tá? E a impedância do resistor? A impedância do resistor é simplesmente R, independe da frequência, ela é fixa na frequência, né? A impedância é simplesmente R. Então, com o aumento da frequência, o XL está aumentando, a impedância do indutor aumenta. Para frequências muito baixas, essa impedância aqui, ou seja, para frequência tendendo para uma frequência nula, okay? O que acontece com a impedância do indutor? A impedância do indutor ela tende também para um valor de 0 ohms, ou seja, ele tende a se comportar como um curto-circuito, certo? Quando a frequência é muito baixa. Já para frequências altas, quando a frequência ela tende para infinito, o que acontece com a reatância e a impedância do indutor? Ela tende para um valor que também vai para o infinito, ou seja, ela tende para um comportamento de um circuito aberto, né? Uma impedância infinita é um circuito aberto, né? Analisando aqui, o resistor ele é fixo em frequência, mas a indutância, a reatância e a impedância do indutor ela varia com a frequência. Então, para baixas frequências, a impedância tem valores baixos. Para altas frequências, a impedância do indutor tem valores, a impedância é muito alta, né, em ohms, né? Então, se a gente analisar aqui, ó, o que acontece nesse circuito? A gente pensar aqui, a gente tem a tensão de entrada aplicada aqui nesses terminais e tem um divisor de tensão. Tem uma impedância aqui, que é a impedância do indutor, e a impedância aqui do resistor. Tá? Como é que funciona o divisor de tensão?
certo? A gente tem duas impedâncias aqui em série. O divisor de tensão, ele me diz que a tensão a tensão de entrada ela é dividida por essas duas impedâncias. E qual que é a parcela, qual que é o elemento que recebe a maior tensão? A maior impedância. Tá? Então, para baixas frequências, o que acontece? O indutor ele tem uma impedância, uma reatância que é muito menor do que o resistor. Né? Aonde que vai ser considerado baixas frequências? Vai depender do valor do resistor e do valor do XL. Né? Mas se o XL for muito menor que a resistência, se a impedância do indutor for muito menor que a impedância do resistor, então a gente pode pensar aqui como se esse indutor está se comportando, comparado com o resistor, ele está praticamente atuando como um curto-circuito. Ou seja, ele tem uma impedância tão baixa quando comparado com a impedância do resistor, que ele é praticamente um curto-circuito, comparado com a impedância do resistor. Então, o divisor de tensão vai me dizer que essa tensão de entrada aqui, se essa impedância é muito baixa, ela praticamente a queda de tensão nessa impedância muito baixa aqui do indutor é pequena, muito pequena. Então, a maior parte da tensão de entrada vai estar aplicada sobre a impedância maior, que é a do resistor. Ou seja, para baixas frequências, a maior amplitude da tensão de entrada vai estar aplicada sobre o resistor. Né? E ele está atuando então como um passa-baixa, porque para baixas frequências, o indutor a gente pode pensar que idealmente ele é um curto-circuito, então a queda de tensão nele é 0 volts, ele está se comportando como um curto-circuito, e toda a tensão está aplicada sobre o resistor, ou seja, a gente tem a mesma amplitude na saída aqui, certo? A gente tem a mesma amplitude de tensão que a gente tinha na entrada. Certo? Então, nessa configuração, o RL se comporta como um passa-baixa. E o que acontece se essa frequência aumentar? Bom, se a frequência aumentar muito, né, até o ponto de que a impedância no indutor ela passa a ser muito maior do que a impedância do resistor, então o XL é muito maior do que o R, agora a gente tem um comportamento oposto. O resistor ele pode ser visto como um curto-circuito perto do indutor, porque a impedância do resistor ficou muito pequena comparada com a impedância do indutor. Né? Então o indutor ele tem uma impedância tão grande, né? O valor em ohms é tão grande que, devido ao aumento da frequência, o mesmo indutor vai ter uma impedância tão grande que ele praticamente se comporta como um circuito aberto. Então, se ele se comporta como um circuito aberto, não chega corrente nenhuma aqui no resistor. Se não tem corrente no resistor, a tensão no resistor é nula. Ou seja, o resistor está se comportando como curto-circuito agora. Qual é que é a tensão que tem sobre um curto-circuito aqui? É zero. Ou seja, qual é que é a tensão que está chegando na saída, né, nos meus terminais de saída? Zero, comparado com a entrada, ou seja, ele foi atenuado completamente. Né? Então, para altas frequências, a tensão no resistor aqui é muito pequena, a amplitude é muito pequena comparada com a tensão de entrada. Então, ele está se comportando aqui como está chegando na saída apenas baixas frequências. Né? É uma forma de analisar esse circuito aí qualitativamente. Né? Obviamente, a gente pode fazer também a análise a partir da função de transferência. Para esse circuito aqui, para essa configuração, né, a gente não tinha derivado, mas vocês podem construir a função da transferência e ela pode ser escrita dessa forma aqui. Tá? Essa aqui é a função da transferência desse circuito, agora considerando a tensão de saída, a tensão no resistor e a tensão de entrada entre esses terminais aqui. Tá? Essa função de transferência, então, ela é complexa. Se a gente dividir ela numa magnitude ou ganho e numa fase, a gente obtém as funções de ganho, ganho de tensão. Aqui essa é a função de transferência de tensão, né? A gente pode fazer a função de transferência no circuito para corrente, para impedância, né? Mas a gente está analisando a função de transferência da tensão, então a tensão de entrada pela tensão de saída, e aqui a gente obtém então o ganho de tensão. Ganho de tensão, dividindo aqui a magnitude dessa função complexa, a gente pode escrever o ganho de tensão, ou a magnitude, né? A função de magnitude desta forma, e a função da fase nessa forma. E aonde que está a frequência de corte desse circuito? Aonde o ganho, ou a magnitude desse circuito, né, ele atinge onde o ganho é 1 sobre raiz de 2, tá? Ou ele chegar ao valor de 0,707. Quando o ganho for igual a 1 sobre raiz de 2, a gente tem a frequência de corte, por definição. Então, quando essa expressão aqui for igual a 1 sobre raiz de 2, a gente acha o ômega, né, isola aqui o ômega definido, e esse ômega acontece na razão entre a resistência R e L. Então a gente percebe que
a frequência de corte, né, onde vai acontecer essa atenuação de 70% da tensão de saída, ela depende de um ajuste dos parâmetros de R e L. Né? Então a gente pode, existem aí infinitas combinações de R e L que vão gerar a mesma frequência de corte. Né? Depende, claro, obviamente, dos valores escolhidos no projeto, né, do filtro para o resistor e para o indutor. Mas é essa razão então que vai dar a frequência de corte do filtro. Tá? A outra forma que a gente tem de construir um circuito passa-baixa passivo, né, é com o circuito RC. Esse circuito a gente já tinha analisado também na resposta em frequência, né, dessa forma, a tensão sobre o capacitor, né, a tensão de saída. E aqui a gente pode fazer a mesma análise qualitativa aí de como é que está se comportando esse circuito. Para baixas frequências, agora a gente tem o comportamento, como é que é o comportamento da reatância no capacitor, né? Só relembrando aqui, no capacitor a gente tem a reatância XC, ela é escrita como XC, ela depende, ela é o inverso, né? É 1 sobre a frequência ômega vezes a capacitância. Então, para frequências muito altas, o que acontece? O valor alto está aqui embaixo, a reatância ela diminui, ela é pequena para frequências altas. Então, quando a frequência tende ao infinito, ou vamos fazer o seguinte, quando a frequência tende a zero, né, o que acontece? Quando a frequência é muito baixa, a reatância ou a impedância aqui, ela tende para um valor infinito. Né? Aqui o comportamento é oposto ao indutor. Frequências muito baixas, essa reatância aqui vai ficar um valor absoluto muito alto. A impedância do capacitor ela pode ser escrita, a gente pode escrever como menos JC. Né? E para frequências muito altas, então para frequências tendendo a valores muito altos, o que acontece aqui se a gente tem um valor muito alto? A impedância, ou o valor de XC, a impedância do capacitor equivalente, ela vai se tornar um valor muito baixo, né? 0 ohms. Então aqui ela tende a se comportar como um curto-circuito. O capacitor tende a se comportar como um curto-circuito para frequências muito altas. E para frequências muito baixas, ele tende a se comportar como uma impedância infinita, ou seja, um circuito aberto. Né? É o comportamento exatamente oposto ao indutor. O indutor é para frequências muito baixas, ele se comporta como um curto-circuito, e para frequências muito altas, ele se comporta como um circuito aberto. Tá? Então, nesta disposição aqui, o que acontece para baixas frequências? Né? A gente vai ter um valor de baixas frequências que a impedância sobre o capacitor é muito maior do que a impedância comparada do resistor. O resistor é fixo com a frequência. Né? Então, se a impedância do capacitor é muito maior para baixas frequências, né? Então o que vai acontecer com a divisão de tensão aqui? A tensão de entrada está aplicada nesses terminais. O resistor, comparado com o capacitor em baixas frequências, essa impedância aqui vai ser muito pequena. Então o resistor vai ter uma impedância muito pequena, ou seja, a queda de tensão aqui vai ser muito pequena. E aí toda a tensão de entrada, ou maior parte da tensão de entrada, está aplicada sobre a reatância maior, que é a do capacitor. Ou seja, a tensão de saída, a amplitude da tensão de saída vai ser muito maior, a maior parte da tensão de saída comparada com a tensão de entrada. Né? Para frequências altas, né, então o comportamento se inverte. Para frequências muito altas, o XC, a impedância total do capacitor, vai ser muito pequena comparada com o resistor, para o mesmo resistor. Né? Então, agora o XC que está se comportando como curto-circuito. Ora, se para frequências muito altas esse trecho aqui, essa impedância está próxima de um curto-circuito, a tensão sobre um curto-circuito só pode ser zero. Né? Então, a tensão de saída é zero, comparada com a tensão de entrada, é uma atenuação aí de 100%. Né? Ou seja, para altas frequências, a amplitude do sinal de saída está muito pequena. E para baixas frequências, a amplitude do sinal de saída está quase, ou tá grande, né? Tá um valor considerável da tensão de entrada. Então, essa configuração, ele trabalha ou funciona como um filtro passa-baixa. Ele deixa passar as baixas frequências. Né? Tá? Então, essa forma aqui, esse circuito a gente já tinha analisado. Né?
a gente já tinha extraído o derivado da função da transferência, a função de ganho de fase, e a gente pode escrever a função de transferência desta forma, 1 sobre 1 mais j ômega RC, para uma entrada senoidal, né? A função de ganho de tensão, então, a gente pode obter por esta expressão. E aonde que a gente vai obter a frequência de corte? A frequência de corte, ela é obtida onde essa função de ganho aqui, ela tiver o valor de 1 sobre raiz de 2. Então, igualando essa expressão a 1 sobre raiz de 2 e isolando aqui a frequência ômega, a gente vai chegar a uma frequência de corte que é dada por a razão de 1 sobre RC, certo? Então, novamente, a escolha dos valores de resistência e capacitância utilizadas, ela vai definir a frequência de corte. Então, quando a gente faz o projeto de um filtro a gente quer uma determinada frequência de corte, a gente vai escolher, né, adequadamente os valores de resistência e capacitância para definir a frequência de corte desse filtro aqui, né? A função de fase, ela pode ser dada por esta expressão, né, dividindo essa função complexa numa magnitude ou num ganho e numa expressão de fase. Okay? E aí, se a gente analisar o comportamento, né, graficamente desses filtros, os dois circuitos, as duas topologias, elas têm o mesmo comportamento, né? Tanto o RL com a tensão medida no resistor ou o RC quanto a tensão de saída a tensão no capacitor, eles vão ter esse comportamento aqui que é representado por esse gráfico. Abaixo da frequência de corte, então o ganho ele tem um valor maior do que 0,7, né? Por definição, esse valor aqui ele é aonde o ganho ele atingir esse valor de 0,707, ou seja, 1 sobre raiz de 2, é exatamente na frequência de corte ômega c. Né? Então, para abaixo da frequência de corte, a gente tem um ganho entre 0,7 e 1. Para frequências acima, a gente vai ter uma atenuação que ou seja, a amplitude da tensão de saída é menos do que 70% da amplitude da tensão de entrada. Né? E aí, tendendo ao infinito, frequências que tendem para valores muito altas, a atenuação vai aumentando e a amplitude chega a zero, né? Tende a zero na frequência infinita. A gente tem, obviamente, além da amplitude, a gente tem uma alteração na fase da tensão de saída. Se o circuito é linear, então se a gente tem uma senoide na entrada, a gente vai ter uma senoide na saída. Porém, o comportamento da fase é diferente. Tá? E aí a gente vai ter o comportamento do circuito passa-baixa, nessas duas topologias que a gente viu, para baixas frequências, a defasagem ela tende a zero. Na frequência de corte, a defasagem é de menos 45 graus. O que significa o menos 45 graus? Que a tensão de saída ela vai estar menos 45 graus em relação à tensão de entrada. O menos significa que ela vai estar atrasada. Então, no tempo, ela vai estar atrasada. O pico de tensão na saída ele vai acontecer depois, né, em um instante depois, após o pico de tensão da entrada. Isso significa um atraso. E com o aumento da frequência, essa defasagem vai aumentando e tende a menos 90 graus de atraso para frequências muito altas. Né? E o ganho, se a gente converter o ganho em dB, representar ele no gráfico em decibéis e o gráfico logarítmico aqui para a escala de frequência, o filtro passa abaixo, a gente tem esse comportamento aqui. Né? Abaixo da frequência de corte, a gente tem um ganho em dB menor do que menos 3 dB. Exatamente na frequência de corte, né, pela definição, o ganho em dB é obtido lá pelo valor da magnitude, o logaritmo da base 10 da magnitude vezes 20, e a gente tem o valor convertido para dB. É uma escala relativa também. Então, em menos 3 dB, a gente tem lá aquele valor de exatamente aonde a magnitude chegou ao valor de 0,707, ou seja, 1 sobre raiz de 2. Né? E depois, acima da frequência de corte, o sinal vai sendo atenuado. No filtro passa-baixo, a gente tem um comportamento que é característico dos dois filtros que a gente viu, das duas topologias, que é acima da frequência de corte, tá? Quando a gente aumenta a frequência 10 vezes, ó, a gente tem aqui um valor fixo de ômega c, aumentando a frequência 10 vezes, a gente vai chegar no valor de... a variação aqui na atenuação vai ser de menos 20 dB, tá? Lembra que a gente comentou que aumentar a frequência 10 vezes significa uma variação de uma década, que a gente chama.
Quando a gente está aumentando a frequência 10 vezes, a gente está aumentando uma década a frequência. Se a gente aumentar de novo 10 vezes, de 10 para 100, aumentou mais uma década. E o comportamento dos filtros passivos, tanto o passa-faixa quanto o passa-baixa, ele tem uma variação, a inclinação dessa reta aqui é de menos 20 dB por década. Tá? Então a inclinação dessa reta, ó, acima da frequência de corte, ela tem uma inclinação que vale menos 20 dB por década. A gente pegar aqui, ó, de 10 ômega-c, vamos dizer que a frequência de corte é 1 kRad. Tá? Então, daqui de 10 kRad, se a gente aumentar para 100 kRad, a gente vai perceber que o sinal ele foi atenuado menos 20 dB. Né? Comparado aqui, a inclinação então nessa faixa é de menos 20 dB. Isso é o comportamento, um comportamento típico do filtro passa-baixa. Tá? E o filtro passa-alta, então a gente tem um filtro que ele permite a passagem de sinais de tensão e corrente somente em frequências acima de um certo limite e atenua sinais cujas frequências estiverem abaixo desse valor limite, que é o que a gente chama da frequência de corte. Né? Então, o filtro o passa-alta ideal, a gente tem abaixo da frequência de corte ômega-c, a gente tem um ganho de tensão que é nulo, ou seja, a tensão de saída tem amplitude zero comparada com a tensão de entrada. Acima da frequência de corte, ele vai ter um ganho unitário, ou seja, a tensão de saída ele vai ser igual, né? A amplitude da tensão de saída vai ser igual à amplitude da tensão de entrada. Isso aqui, obviamente, é apenas um comportamento ideal. Novamente, é um modelo, né, ideal do comportamento, de representação do comportamento do filtro passa-alta, mas fisicamente, né, a gente não consegue construir um circuito que tenha esse funcionamento perfeito aqui, né, ideal, é só idealizado. Uma forma então da gente construir um filtro passa-alta é o circuito RL nessa forma que a gente já havia analisado. Né? Esse circuito aqui a gente já analisou, já simulou, a gente pode obter a função da transferência escrita nessa forma. Essa função da transferência complexa ela pode ser dividida, separada em uma função de ganho ou magnitude da tensão, escrita por essa relação, e uma função de fase, certo? E aonde que vai estar a frequência de corte? Aonde o ganho e a atenuação for igual a 1 sobre raiz de 2. Então, pegando essa expressão aqui igualando a 1 sobre raiz de 2, isolando a frequência ômega, né? A gente tem uma equação quadrática, né? Ômega quadrado, mas sempre a gente vai ter aqui uma frequência que vai dar um valor negativo, a gente descarta essa frequência negativa, porque ela não tem sentido físico aqui no circuito. Então a frequência de corte ela é dada pelo valor positivo e vai ser dado aqui também pela razão R sobre L. Tá? Então notem que tanto no filtro, no circuito RL, se comportando como passa baixa ou passa alta, a frequência de corte é dada pela mesma relação, é R sobre L. Tá? E assim vai ser também no circuito RC. A frequência de corte também vai ser 1 sobre RC. Não muda a relação, muda aonde que a gente está pegando a tensão de saída. Né? Nesse circuito passa alta, RL, que a gente já tinha analisado, a gente está observando a tensão sobre o indutor. A tensão de saída, então, é a tensão no indutor. Novamente, a gente pode fazer aquela análise de como é que estão se comportando as impedâncias desses dois elementos. Bom, para frequências muito baixas, né, a reatância XL é um valor muito baixo, porque XL é ômega vezes L. Então, para frequências muito baixas, a impedância do indutor é muito baixa comparada com a impedância do resistor. E a gente pode pensar que o indutor está se comportando como um curto-circuito, porque ele tem uma impedância muito baixa comparado com o resistor. Então, no curto-circuito, qual que é a tensão sobre o curto-circuito? É nula, é zero. Ou seja, para baixas frequências, a tensão de saída ela tende aqui a um valor de 0 volts, ou seja, ele não está chegando nenhuma amplitude de tensão para baixas frequências. E para altas frequências? Para altas frequências, aumentando a frequência, o XL vai aumentar, a impedância do indutor vai aumentar relativa ao resistor, o resistor permanece com uma impedância fixa, porque ele não varia com a frequência. Então, para frequências muito altas, acima da frequência de corte, a impedância do indutor é muito maior do que a impedância do resistor. Então, o resistor está com uma impedância muito pequena, ele que é um curto-circuito comparado com o indutor. Então, a queda de tensão no resistor passa a ser zero, e aí praticamente a gente tem quase toda a amplitude do sinal de entrada aplicado sobre o indutor. E esse aqui é o valor de tensão de saída. Ou seja, para altas frequências, a gente tem uma alta amplitude na tensão de saída. E aí o circuito está se comportando como um filtro que deixa passar altas frequências. Né? Ele é um passa alta. Está dado com uma frequência de corte aqui de
R sobre L. A outra forma que a gente tem, então, também obter um circuito passa alta, com o circuito capacitivo agora, é mudando a posição também o circuito RC que a gente tinha analisado, o capacitor estava no lugar do resistor e o resistor lá no lugar do capacitor, né? E desta outra forma, pegando a tensão de saída, a tensão sobre o capacitor, ele funciona como um passa baixa, mas nessa configuração aqui, esse circuito RC funcionará como um passa alta. Fazendo de novo o comparativo, a análise qualitativa, e como é que está se comportando a reatância, a impedância aqui no capacitor. Para frequências muito baixas, o XC ele se comporta como uma impedância muito alta. Então a impedância aqui do capacitor em frequências muito baixas, ele é um valor muito alto comparado com o resistor. E aí o resistor ele tem um comportamento que praticamente aqui o capacitor está se comportando como um circuito aberto, uma impedância muito alta, tendendo a infinito para frequências baixas, é um circuito aberto. Ou seja, toda a tensão de entrada vai estar aplicada sobre o circuito aberto. E lá no resistor não está chegando tensão nenhuma, né? O resistor tem uma impedância muito baixa comparado com o capacitor, ele que tem 0 volts aqui. Ou seja, o sinal de saída tem 0 volts de amplitude. E aí para baixas frequências não está chegando nenhuma amplitude no sinal de saída. Para altas frequências o comportamento se inverte. Para altas frequências a impedância do capacitor, XC, vai ser um valor muito pequeno, muito pequeno. Então para altas frequências o capacitor começa a se comportar como um curto-circuito. No curto-circuito, a queda de tensão é nula. Então, se tem 0 volts ou uma queda de tensão muito baixa no capacitor, aqui, dependendo da frequência, quase toda essa tensão de entrada aqui está sendo aplicada no resistor, e aí a tensão de saída é uma amplitude muito, já um percentual maior da tensão de entrada. Ou seja, para altas frequências, esse circuito vai deixar passar a amplitude de tensão apenas para altas frequências, né? Então, ele está se comportando como um filtro passa alta. Nesse filtro aqui, nessa configuração do RC, então, se a gente escrever, a gente pode obter a função de transferência escrita desta forma, a função complexa de transferência, e aí separando a função de transferência em uma função de magnitude ou ganho, a gente pode obter o ganho de tensão dado por esta expressão e a fase dado por esta expressão. Novamente, pela definição lá de frequência de corte, né? Aonde que a gente obtém a frequência de corte? Aonde o ganho do circuito tiver a amplitude lá de 0,707, né? Ou seja, 1 sobre raiz de 2. Quando o ganho for 1 sobre raiz de 2, a gente tem a frequência de corte. Pegando essa expressão aqui igualando a 1 sobre raiz de 2, a gente vai achar que é uma frequência 1 sobre RC, a frequência de corte ômega C, né? E é a mesma relação que a gente tinha lá para o filtro passa baixa RC, né? A frequência de corte ela é dada pela mesma relação. O que vai acontecer? Então, a escolha desses componentes, o valor de resistência e capacitância, é que vai definir essa frequência crítica, independente de qual forma que o circuito estiver funcionando, como um passa alta ou um passa baixa, né? Claro que depende da combinação, né, dos componentes. Aqui a forma de ligação deles faz toda a diferença onde a gente está pegando a tensão de saída. Okay? E aí, se a gente analisar os gráficos, as curvas de comportamento do passa alta, né, que a gente já tinha visto, o ganho ele é abaixo da frequência de corte, ele tem um ganho pequeno, né, que tende a zero para a frequência nula, e exatamente na frequência de corte, por definição, ele vai ter um ganho de 1 sobre raiz de 2 ou 0,707. Acima da frequência de corte, esse ganho vai aumentando e tende para o ganho unitário para frequências muito altas. E a fase, a gente novamente sempre vai ter uma alteração na fase do sinal de saída. O comportamento da fase no passa alta é para frequências abaixo da frequência de corte, ou frequências muito baixas, tendendo a zero, ele tem uma defasagem de 90 graus. 90 graus positivo significa que a tensão de saída ela está adiantada em relação à tensão de entrada, certo? Isso aqui, esse comportamento vai ser tanto no passa alta RC ou no passa alta RL. Eles vão ter o mesmo comportamento. Na frequência de corte, esse valor de defasagem cai para 45 graus, ainda adiantado. E para frequências muito altas, frequência tendendo ao infinito, essa defasagem tende a zero. Tá? Um ponto importante aí que a gente pode observar no comportamento desses dois filtros, do passa alta e do passa faixa, é que a defasagem ela sempre tende a zero
certo? Aonde o ganho tende para a 1, certo? Ou seja, no passa alta, onde é que a gente tem o ganho unitário? Para frequências acima da frequência de corte, né? Para frequências tendendo ao infinito, a gente tem o ganho unitário, ou seja, a amplitude do sinal de saída vai ser igual à amplitude do sinal de entrada, para frequências muito altas. E é exatamente nessas frequências muito altas que também a fase vai tender a ser a mesma, ou seja, os dois sinais estão em fase, né? E tem a mesma amplitude. Nas simulações que a gente observou é quando a gente tem lá a senoide de entrada e saída, elas estão praticamente sobrepostas, né? Para altas frequências elas vão estar bem sobrepostas, com a mesma amplitude e com a mesma fase, ou seja, com defasagem zero. Isso aqui, se a gente pegar o circuito, o RC, a gente também vai observar esse comportamento. O RC não, o passa baixa, né? Aonde que a gente tem a defasagem zero? Aonde a atenuação, onde o ganho tende a 1, tá? Onde a frequência, o ganho é unitário, é onde a gente tem a defasagem zero. Ou seja, para o passa baixa, o ganho lá, a amplitude do sinal de saída, ela é praticamente igual, ela é igual à amplitude do sinal de entrada para baixas frequências. E é exatamente nessas baixas frequências que a gente vai ter também a diferença de fase é zero, ou seja, não há defasagem entre os sinais de saída e de entrada, certo? E aqui então só concluindo, fazendo aqui a análise do passa alta, o ganho em decibéis, né? A gente tem esse gráfico aqui, característico. Então, para frequências muito baixas, a atenuação em dB ela é muito alta. Para a frequência de corte, então a gente tem, convertendo em escala decibel, o valor de menos 3 dB da amplitude. E acima, para frequências muito altas, a gente tem de um ganho aí de 0 dB. Né? E aqui também a gente tem o comportamento de a variação por década é de 20 dB. Só que no passa alta aqui a gente tem uma variação. Quando a gente aumenta a frequência 10 vezes, aqui está em 0,01 ω/c. Aumentou 10 vezes, ou seja, aumentou uma década a frequência para 0,1. A variação na amplitude, no ganho, foi de 20 dB. No passa alta a gente tem uma variação aqui de 20 dB positivas, certo? Um aumento de frequência 10 vezes, a inclinação dessa reta é de 20 dB por década, a gente chama, certo? Aqui também a gente tem uma inclinação de 20 dB por década, aproximadamente 20 dB, a inclinação da reta, né? Desconsiderando aqui a curva aqui próximo do menos 3 dB. A mesma inclinação que a gente tem, só que no passa baixa a gente tem a inclinação, no passa baixa, né, a gente tem a inclinação negativa. Né? Por década, um aumento de uma década na frequência, acima da frequência de corte, ela equivale a uma atenuação de menos 20 dB por década. Ok? Bom, e aí, isso aqui encerra a nossa primeira parte do tópico de filtros, tá? Que a gente falou aqui dos filtros passa baixa e passa alta, dois circuitos que a gente já tinha analisado e outras duas topologias, né, que também funcionam como um passa baixa ou como um passa alta. No próximo vídeo, então no próximo tópico, a gente vai falar um pouquinho mais aí, vamos falar sobre os filtros passa faixa e o rejeita faixa. Beleza? Até mais então.